Está no ar mais um episódio do podcast Você e o Seu Negócio. E hoje eu estou aqui para apresentar esse episódio junto com o meu grande parceiro, Gilber Cordeiro. Boa noite, meu Chico. Prazer estar aqui participando mais esse episódio do Você e Seu Negócio, falando que a gente mais gosta, né? Que é negócios. E hoje aqui, pessoal, a gente está com a ilustre presença de um empresário do ramo de odontologia, o Dr. Jefferson, da Risarte Odontologia. Eu vou passar a palavra para ele e ele vai se apresentar melhor para vocês. Sou Jefferson, como já foi citado, da Risarte Odontologia, e vai ser um prazer compartilhar um pouco da nossa história aqui com vocês aqui. O que puder contribuir, estamos para isso. Maravilha, doutor. Primeiramente aqui o que a gente quer entender. Quem é o Dr. Jefferson? De onde veio? Quais que foram os primeiros sonhos dele até chegar aí na questão de ser um grande empreendedor no ramo de odontologia? Primeiro, tem bastante curiosidade na minha história. Eu fui, da minha família ali, um dos primeiros a cursar um ensino superior. Eu, desde pequeno, eu sempre queria fazer algo diferente. Queria participar de alguma coisa, eu queria, desde 12 anos, eu queria trabalhar, ter meu próprio salário. Então, eu sempre sonhei muito e corri atrás de sonhos, Eu, com 12 anos de idade, eu nasci aqui no Paraná, em Pitanga, mas só nasci aqui. E depois eu cresci no interior do Mato Grosso do Sul, uma cidade que chama Fátima do Sul. Então, eu cresci lá, e lá tinha um projeto que chamava o Projeto Pequenos Bombeiros. Foi a minha primeira experiência, assim, de sair fora do ramo da escola, do tradicional. E lá já foi a primeira vez que eu fiquei careca, E lá tinha que rapar a cabeça, era um ambiente militar mesmo. Então, eu só podia ficar um ano. E depois daquilo, com 13 anos, eu fui para um outro projeto que era mirins, patrulheiros mirins da cidade. Então, ali você começava a entregar panfletos na cidade, fazer esse tipo de trabalho. E meu primeiro emprego mesmo foi numa alfaiataria. Aquilo ali, para mim, era um terror de trabalhar todo dia. Eu era menino, muito jovem, E a partir dali, sempre procurando trabalhar, fazer as coisas e sempre conciliando estudo com trabalho. E até que chegou a hora de escolher uma profissão, E eu vim fazer faculdade aqui na UEL. Quando eu cheguei ali na universidade, eu percebi que era um mundo totalmente diferente, comecei a sonhar de uma forma diferente e fiz a odontologia e eu tinha muita paixão por aquilo, porque eu encarei como uma oportunidade de transformar a minha vida, e ali eu podia transformar outras vidas também, transformando sorrisos. Então foi a partir daí que eu comecei a me envolver com a odontologia. E o desejo de escolher a odontologia, ele nasceu desde criança? Foi no decorrer da adolescência? Quando que foi aquele time, eu quero ser dentista? Isso aí foi muito interessante, porque assim, eu queria uma área da saúde, que eu sempre gostei de cuidar de pessoas, E isso aí foi interessante porque eu fiz odontologia sem nunca ter sentado numa cadeira de dentista. Então, eu não sabia o que era sentar numa cadeira odontológica. Eu nunca tinha entrado num consultório odontológico. Então, eu olhava a odontologia de fora, imaginando o que poderia ser. Então, foi uma coisa que eu entrei e falei, vamos ver se eu vou gostar disso, E eu me apaixonei por isso. Minha primeira anestesia foi um colega de faculdade dando anestesia no cabelo. Então foi isso aí. Cara, é legal escutar isso, porque é o seguinte, geralmente quando um familiar se torna dentista, geralmente vem uma linha ali já que é dentista, ou a família tem consultório, o pai e a mãe já são dentistas. Médicos são assim também. Exatamente, é muito difícil quando nasce. Por exemplo, agora, você tem um filho, Tenho. Então, provavelmente o Pedro vai seguir o quê? A odontologia, que vai começar a criar aquela família odontológica aí. Vai criar a linha. Na verdade, assim, eu tenho familiares dentistas, mas não eram familiares do dia a dia. Estavam morando distante, a gente morava no interior do Mato Grosso do Sul, com poucos recursos. Então, para mim, foi extremamente disruptivo essa saída do meio que eu vivia para poder fazer odontologia. E daí você se formou,
Aí você começou a atuar na área ou você já abriu a Risarte? Como é que foi esse processo todo? Na verdade, tem uma outra situação também, que, por exemplo, assim como eu nunca tinha entrado num consultório odontológico, quando eu me formei, eu até a minha formatura, até terminar a faculdade, eu nunca tinha ido numa formatura de ensino superior. Tá? Então eu não conhecia o que era isso. E aí falei, poxa, agora eu vou ter a primeira formatura e vai ser a minha, né? Porque no interior onde eu morava não tinha essa cultura de participar, né? As pessoas não faziam faculdade com frequência. E eu não participei da minha. Então a minha não foi a primeira também. Eu me formei sem nunca ter ido numa formatura. Porque surgiu uma oportunidade de atender num consultório de um primo da minha avó ali em Cambé, Dr. Vanderlei, que a dentista, ela saiu de licença médica, aí ele falou assim, ó, vem aqui e atende aqui uma última semana de dezembro que a gente vai entrar de férias. Então você vem aqui o que aparecer de emergência, algumas avaliações, alguns controles de paciente, você vem. O que eu fiz? Eu corri, fiz uma colação de grau antecipada para eu poder estar dentro do consultório ali e dei já a entrada no CRO para poder começar a atuar e foi o que eu fiz. E aí foi onde eu comecei a trabalhar, já cobrindo uma outra dentista. E nessa, como eu fiz colação antecipada de grau, acabei nem participando nem da minha colação de grau, que da UEL que acontece, e a minha formatura, como era um valor muito alto, eu não podia na época pagar. Então eu não participei de formatura. Legal. Então você teve a oportunidade, Dr. Vanderlei, né? O Dr. Vanderlei, como se diz, ele deu a primeira oportunidade para você conhecer a clínica ali no dia a dia, uma clínica odontológica no caso. Como que foi seu primeiro atendimento? O primeiro paciente que sentou ali, foi lá, abre a boca aí, eu quero ver isso aí. Cara, foi uma experiência muito agradável, né? Porque o que acontecia? Na graduação, eu tinha minhas limitações financeiras, né? Então era muito regadinho ali o dinheiro que tinha, então eu valorizava muito isso. Então chegava uma sexta-feira à noite, assim, eu corria para o pronto-socorro da UEL. E alguns professores que foi ganhando confiança deixavam a gente atender bastante. Então eu sei com muita segurança no que fosse fazer. Porque qual que é o maior medo de quem se forma? Chegar alguém assim com dor, chorando e você tem que resolver imediatamente. Então isso daí eu já superei essa fase. Então eu cheguei com bastante segurança. E aí, quando eu cheguei no consultório do Dr. Vanderlei, que era para cobrir uma semana ali, aí eu perguntei, né, viu, e aí, como é que funciona? Como é que faz? Porque eu não conheço nada de consultório daí, né? E ele falou assim, pai, faz do jeito que você achar certo e vê aí do teu jeito e tal. Eu falei, cara, mas eu não tenho um jeito, né? Então vamos criar um jeito de fazer isso. Então, ali nos primeiros pacientes, então eu fazia uma avaliação. Na faculdade a gente não é ensinado a precificar, a abrir o consultório, a gerenciar o consultório. A gente não é ensinado isso. Então você vai aprendendo ali com os tomos mesmo. É ensinado a fazer o braçal, na verdade. Braçal. Na verdade, acho que mas a grande maioria das formações hoje formam para técnico, para ser prático, né? Não para abrir uma empresa, para abrir um negócio, construir um negócio, algo nesse sentido, né? Mesmo é um desafio, né? É um desafio, mesmo áreas, contabilidade, administração. Geralmente os professores, eles te formam, se você entender que você tem um diferencial do que ele faz, provavelmente ele já tem, sei lá, vamos pensar em contabilidade, um escritório, ou ele já tem uma clínica odontológica que ele faz. Esse cara é legal, vou levar esse cara. Então ele faz convite, leva, o aluno ainda está cru para a profissão, então vai, então ele já aproveita aquele conhecimento. Às vezes ele até torna ali uma pessoa mais responsável pela clínica ou pelo escritório. Mas nós somos formados e os professores aproveitam isso para poder também levar até para a clínica dele. Às vezes tem uma ideia legal e tudo mais. Mas vamos lá. Agora outra pergunta que não quer calar. Quanto tempo que você ficou nessa primeira clínica que você trabalhou? Deixa eu só voltar um pouquinho em relação a essa primeira avaliação que faz. Como que eu, por exemplo, assim, eu vou fazer uma avaliação e criar um plano de tratamento para o paciente. Eu não tinha noção se eu estava cobrando barato ou caro. É um desafio, precificar, né? Ainda mais que não tem noção nenhuma. Eu sei fazer uma extração, fazer uma instalação, um clareamento, o que fosse na época lá. E aí o que eu fazia? Eu pegava e fazia um planejamento e passava o paciente. Eu ficava olhando para ele.
Se ele fazia uma cara assim, falei, nossa, acho que eu comprei muito caro. E se ele fechava muito rápido, falei, cara, eu acho que eu comprei muito barato, sabe? Então eu ia tentando sentir, mas sem conhecimento nenhum da forma de precificar isso. Então foi o primeiro momento. E logo, que nem a pergunta que você falou, o tempo que eu fiquei ali, é porque não era para mim essa oportunidade. Mas eu tenho sempre uma que eu levo para a vida, que eu falo assim, se a porta abrir um pouquinho, você tem que enfiar o pé. Quando você enfia o pé, ninguém mais fecha. É você que tem que tirar o pé para alguém fechar a porta. E essa foi a primeira abertura de porta que eu tive, depois de formado, que eu coloquei meu pé e falei, agora eu vou tentar enfiar o corpo lá dentro, né? Que eles iam voltar em janeiro com a clínica. E em janeiro ele falou, era para ficar só aquela semana. Então, eu terminei aquela semana, ganhei meu dinheirinho, cara, que maravilha, foi o maior dinheiro da minha vida, porque era universitário, né? E aí eu peguei, quando voltou em janeiro, eu tava lá junto com ele, no primeiro dia que ele foi abrir. Até ele olhou, mas o que você tá fazendo aqui, né? Que você tá... tipo, não era para eu estar ali, né? Aí eu falei, deixa eu acompanhar, vendo aí, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, mas eu não tenho lugar para trabalhar, né? Eu tô formado, não tem. Então, se surge uma oportunidade, eu tô aqui, mas se a doutora chegar, eu auxilio ela, eu ajudo ela. Tudo bem, e ela não apareceu, né? E ela não apareceu, aí apareceu uma emergência, e eu fui ficando. Acabei ficando até 2016. A partir de 2017 fiquei muito pouco, porque foi onde que a gente criou a Risarte. Em 2016 eu casei, né? E aí em 2017 que a gente criou a Risarte. Então eu fiquei praticamente 6 para 7 anos ali dentro do consultório, que aprendi muito. Porque daí, como ele abria, dava essa liberdade, então eu fui pensando da forma como que deveria fazer e tal. Como o consultório era dele, eu não tinha a oportunidade de fazer as mudanças lá dentro, né? Então foi onde eu fui pensando, se um dia eu tiver alguma coisa, eu sei mais ou menos como que eu quero fazer. Você já entendeu o que funcionava e o que não funcionava. Exatamente. Ele era um dentista mais antigo? Ele é mais antigo. Até, por exemplo, assim, eu não tinha referência de faturamento, né? Tipo, é cru mesmo, vocês não tem noção, assim, que você chega e fala, cara, quanto que um dentista é interessante ele faturar, né? Com o seu trabalho. Eu não tinha noção se 5 mil reais era muito na época, ou se tinha que ser 50, eu não tinha essa noção. E eu comecei a olhar o faturamento dele, né? O quanto ele faturava, falei, cara, o meu objetivo é chegar naquilo aí, porque ele era um dentista conceituado, já antigo de profissão, então foi a minha referência. Então chegou uma hora que eu cheguei ali e até consegui passar esse faturamento, né? E que eu fui estudando, nunca parei de estudar. Então foi o meu parâmetro. E como é que surgiu daí? Você teve essa vivência, ganhou experiência, né? E daí como é que surgiu a Risarte? A Risarte, ela surgiu juntamente, aí quando partiu para eu criar algo próprio, né? Conversei com o Dr. Vanderlei e tal, e chegou a hora de eu seguir um caminho diferente. Aí eu pensava sempre o seguinte, né? Porque muitos dentistas, principalmente naquela época, usavam muito o seu nome para ficar ali na frente. Mas assim, aquele negócio, quem faz tudo não faz bem feito. Então você precisa colocar especialistas que dominam outras áreas para ajudar você a solucionar alguns casos mais complexos. Então precisa ter um nome, precisa criar uma marca. E nisso, aí foi o momento que eu fui começar a criar meu consultório. O Dr. Edson estava morando lá em Cuiúva, com o consultório dele lá, e eu comecei a conversar com ele sobre vamos criar algo junto, né? Porque eu pensei, eu criar um consultório, eu vou ter um. E quando criando em mais outro ponto, eu já tinha mais força para ajudar a desenvolver essa marca. Aí foi onde começou, lá em 2017, eu juntamente com o Dr. Edson, começamos a discutir. Aí começamos assim, sem noção de negócio, a gente muito cabeça de dentista. Vamos criar um nome. A gente falava, vamos colocar dente, alguma coisa, já tinha. Vamos colocar Dentópolis. Dentópolis não tinha. Dentópolis é um negócio interessante, parece meio de patinhas, um negócio assim, sei lá. Aí a gente foi bolando. Aí a gente até que chegou, né? Risoarte e tal. E aí a gente foi pensando sorriso, arte, risarte. Cara, risarte é um nome, né? A gente pesquisando, cara, não existe risarte. Né? Então nós criamos o nome Risarte, que é riso com arte, né?
E aí já criamos o slogan, a arte transformando sorrisos, né? Porque... E a gente vem trabalhando em cima disso aí, né? Da RISART, arte transformando sorriso. Aí, quando a gente criou arte transformando sorriso, a gente trouxe pra gente esse slogan pra gente usar. Aí as pessoas pensavam, é verdade, é porque vocês são artistas ali transformando sorriso. A gente fala, arte de transformar sorrisos não é só odontologicamente, né? Você pegar, por exemplo, um bom atendimento, um acolhimento, uma relação com os seus colaboradores, com fornecedores. É um sorriso que você tira da pessoa, é uma arte de transformar o sorriso. De repente você fala com a pessoa, faz algo por ela que não necessariamente um dentista fazendo, você transforma o sorriso, né? Então, a partir daí, então, que a gente... arte transformando o sorriso. E você citou o Dr. Edson, ele é seu sócio. Sim. E vocês se conheceram onde? Faculdade? Desde a faculdade, né? Legal. A gente teve a formação ali pelo El junto, entramos juntos, né? Então, a partir dali, a gente levando amizade, né? E depois que se formamos, nos formamos, aí ele foi para Curiúva, né? E eu fiquei por aqui, né? Cambé, Londrina. E aí a gente decidiu criar junto essa marca aí. Meu parceirão aí. Legal. E uma pergunta. Vamos lá. No começo dessa marca, a RISART surgiu o nome. A ideia é legal, o nome sensacional, muito, muito bacana a princípio. Só quando você criou a RISART. Vamos lá, vou colocar a minha cadeira, Dr. Edson Curiúva, né? Com a cadeira dele, juntamos forças, criamos duas, né? Já logo de cara. Qual foi a primeira dificuldade que você encontrou quando você começou a empreender para você? Quando já não tinha mais aquele salário fixo e sim você tinha que buscar novos clientes. Como que foi esse início? A RISART está montada, tem um nome na frente, tem uma cadeira. Como que eu busco o cliente? Você tinha um propósito? Assim, o nosso propósito, a gente veio ressignificando ele, né? Até depois eu comento sobre o propósito, porque ele não é nessa etapa, né? Mas ele, quando nós criamos, a gente criou muito com cabeça de dentista, né? Sem noção do que realmente é um negócio. A gente não tinha essa noção aprofundada de negócio. Então a gente criou Cambé, aí Curiúva já, que o Dr. Edson tinha um consultório e aí ele transformou em RISART também, e Baiti. Aí, quando nós criamos e tudo mais, surgiu um colega também de turma, o Dr. Alexandre, que ele falou assim, tem uma oportunidade de montar um consultório em Londrina. Aí a gente, poxa, cara, não, montar agora não, a gente tá aqui com um negócio novo, né, empreendendo. Aí eu pensei bem, ele falando pra mim, ele falou assim, compra que eu trabalho pra você. Aí a gente falou assim, poxa, cara, eu falei assim pra ele, não, a gente fala o seguinte, se você vier junto, a gente compra. Ele falou, mas eu não tô podendo agora, né, fazer esse investimento e tal. Eu falei, dá um jeito, mas você entra junto. Beleza, aí a gente mexeu ali e tal, e ele entrou junto e montamos a unidade de Londrina. Mas até aí, sem planejamento estratégico, sem uma visão empreendedora. A visão até tinha, mas uma visão muito inocente de negócio, né? E então o que a gente fez? O que a gente imaginava, né? A gente registrou a marca, a gente abriu lá a contabilidade, né? A empresa e tudo mais, e aí vamos se ajustando. Aí eu e o Edson cuidando Curiúva e Baiti, eu aqui em Cambé e o Alexandre em Londrina. Aí o que a gente fazia? A gente era dentista todo dia, dentista. Aí de repente fala, cara, tem que ver algumas coisas mais estratégicas do negócio, né? A gente precisa entender mais dos números. Mas cara, a agenda tá lotada, vamos mandar bala. Aí que nem até você perguntou, prospecção de clientes. A gente fala, que prospectar, pai? O povo indica a gente de monte e é o nosso perfil de público, né? Então o que acontece? A gente chegava lá e era o nosso DNA é isso aí, a gente atender, fazer o melhor possível, como a gente faz como se fosse para nós mesmos, ou como se fosse para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, para aquelas pessoas que você fala, você não vai fazer na tua boca usar esse material ruim, não vai. Se você não usa na tua, você não usa na de ninguém. Essa é a nossa filosofia, né? Você olhar assim, você toma essa água? Eu tomo. Então eu sirvo para as pessoas. Agora, se eu não tomo, eu não sirvo para ninguém. Porque se não serve para mim, não serve para o outro. Então, essa é um
que faz parte do nosso DNA. Isso, as pessoas, sem você falar, elas sentem, elas percebem isso, né? Então, a gente recebeu muitas indicações ao longo do tempo. Então a gente nunca teve essa necessidade de prospecção nessa época, que a nossa agenda estava sempre cheia. É o mal, acho que hoje, do empreendedor, né? Não, por exemplo, isso aconteceu no começo contigo, hoje, 2023. Já está diferente, vamos supor, mais pra frente você vai contar isso para nós. Só que hoje a gente vê muito isso no empreendedor, ele acaba virando tem um nome que eles comentam, né? Quando o empreendedor trabalha no negócio, é um... Eu empreendedor? Eu empreendedor. Exatamente. Faz tudo. Ele foca muito no produto esquece de cuidar da gestão, do número e da prospecção. O que acontece? O produto é bom, não tem gestão, não tem prospecção, a empresa quebra. E é o que acontece exatamente. E ainda mais no Brasil, que já tem inúmeras dificuldades. Tudo muito ajustado, né? Tudo questão legal, tributária aqui no Brasil, que é bem complexo, que isso já trabalha o empreendedorismo. Quem dirá você fazer isso de uma maneira sem planejamento, né? Mas grandes negócios, né, felizmente, no Brasil, nascem dessa forma. E a gente que negócio, né? Você é um dentista e sai dentista. Aí, de repente, você fala, eu vou ser empreendedor agora. Como que é? Não sei, vou aprender, né? Aprendedor. Mas isso acho que é para qualquer um. Qualquer um começa assim. Doutor, agora me conta uma coisa. Hoje a Rizart, ela é uma empresa consolidada no mercado, nas cidades que ela está hoje instalada. E o que a Rizart hoje oferece? Quais são os tratamentos? Ela é uma clínica odontológica geral, ela tem alguns tratamentos que sejam específicos, tem um carro-chefe que você fala, Vitor, isso daqui lá na clínica é o que faz a diferença hoje nos atendimentos. Então, um diferencial de outras clínicas hoje, porque a gente vê bastante no mercado. Qual é o diferencial de vocês e o que vocês trabalham dentro dessa clínica? Hoje a Rizart está configurada de uma forma e a gente está se reprogramando com outras estratégias, né? Recentemente, eu e Edson, nós conversando, né? A gente falou, poxa, a gente ou vamos ser dentistas ou vamos ser gestor, né? E embora nós amamos ser dentista, isso é um problema. Quando você se especializa muito em uma situação que você defende aquela causa, né? Você quer estar ali, né? Você quer estar ali. Você olha o negócio e cara, eu quero resolver isso, eu quero ver. Não, mas vamos colocar os especialistas, né, resolvendo. Então, a gente está passando um processo bastante forte e intenso de transformação da Rizart, né? E hoje a gente trabalha com um propósito muito forte, né? Nosso propósito é transformar as vidas através do sucesso da Rizart, né? Então, isso como que a gente interpreta isso, né? A gente ninguém conhece uma empresa de sucesso que tem pessoas fracassadas sustentando esse negócio. Então, para que a Rizart tenha sucesso, todos devem alcançar os seus sucessos, né? Seja um colaborador, seja um prestador de serviço, seja um parceiro. Se você está conectado com pessoas que almejam e buscam sucesso, é inevitável que o seu negócio também vai chegar nesse patamar. Então, até eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, assim, hoje a nossa contabilidade é a Gold Tech, né? Então, vamos fazer a Rizart ser o seu maior case de sucesso? Vamos entrar nisso aí. Porque se a Rizart é o seu maior case de sucesso, inevitavelmente o teu negócio vai ter um sucesso enorme, não é verdade? Exato. Então a gente está trabalhando muito, quem não conecta com o propósito da Rizart, a gente está fechando o negócio, fechando parcerias, deixando de fazer, porque não está conectando o propósito. Então pessoas que falam, não, eu já alcancei meu sucesso, vou fazer aqui de hobby, então não é pra gente. A gente quer gente que tem sonho, para fazer parte, conectando junto com esse negócio. Escala um processo junto, né? Exatamente. Sucesso vem para todo mundo, né? Mas tem que estar conectado com pessoas certas. Se a conexão errada pode te levar para o buraco. Realmente, se é uma pessoa de sucesso, se conectou com uma pessoa que simplesmente não está conectado, né? Aí você que nem tem um ditado, né? Eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo, sabe? Então, tipo assim, vamos lá, cara, tem alguém que tá muito calma, vamos pra cá, senão, do que você ter que ficar empurrando, muito mais esforço. Até quando você fala, você tem um propósito, né?
o pessoal tem que estar alinhado com isso, né? Com esses propósitos, com esses valores, né? Exatamente. Isso no médio e longo prazo de uma empresa é extremamente importante. E acontece o seguinte, cara, a gente olha dentro da odontologia, que a gente conhece bastante, então assim, você sabe que tem empresas de diversas qualidades mesmo, tanto na entrega do serviço, quanto você olha e fala assim, poxa, cara, existem franquias ali que você olha e fala assim, meu, eu não trabalharia ali dentro, eu não indicaria um familiar meu para estar ali dentro. Então, e tem outras que são muito boas também no que fazem, no que entregam. Então a gente fala assim, poxa, cara, a gente tem um negócio tão forte, tão poderoso aqui dentro, a gente precisa replicar isso. Por exemplo, assim, ó, que o nosso DNA é não fazer para as pessoas o que você não faria para você ou para quem você mais ama. Então olha lá, não, isso aqui eu não faço, por exemplo, seja o que for o tratamento. Então isso começa por aí. Outra coisa, aí nós criamos uma metodologia para atender os nossos clientes. Essa metodologia que nós temos, ela pega, isso diferencia do mercado. O mercado ele tende a olhar e não estou falando isso como se fosse errado, não é isso. Estou falando de uma visão que nós temos como Izard. As pessoas fazem vender e vender cada vez mais ali para aquela pessoa, ou faz a maior venda que você pode ao que chega. A nossa metodologia é diferente. A gente quer fidelizar esse paciente e vendendo dentro das suas etapas corretas, né, fazendo ele entender que passo que ele está indo, onde ele está, né, por que não esse caminho, por que esse. Quando chega em caminhos que é possível ter mais de uma opção, ele participar dessa escolha e não o dentista escolher por ele. Olha, você vai fazer esse tratamento, vai colocar essa prótese. Não é assim. Você tem esta e essa opção. Explica os prós e contras de cada um e ele toma a decisão. E às vezes ele fala, doutor, o que você acha? O que você faria? Eu vou indicar o que eu faria para mim. Eu faria isso. Mas às vezes o que eu faria, eu não estou fazendo porque é mais caro o outro. Eu estou falando o que eu faria mesmo. Esse aqui é o melhor custo-benefício. Então, quando você trabalha desse jeito, você ganha não só esse paciente, você ganha a família, os amigos, você ganha o respeito deles, que isso não tem preço. Né? Então, essa é a forma que a gente faz. E na metodologia que nós temos, a gente, expandindo, a gente consegue mensurar onde que, por exemplo, se essa qualidade está sendo aplicada ou não. Então, nós temos essa metodologia. Além disso, nós temos um programa de prevenção, que é feito para os nossos clientes, onde o cuidado com o paciente, os nossos pacientes eles são particulares, nós não atendemos nenhum convênio, né, nenhum plano de saúde, nenhum convênio. Então a gente olhou e falou, poxa, o que eu posso fazer para essas pessoas que confiam tanto no nosso trabalho? Né? Aí tem dois principais motivos que as pessoas não vêm no consultório. Né? Um deles é incômodo. O pessoal fala, nada está me incomodando, então não vou no dentista. Mas a ausência de incômodo não quer dizer que não tenha problemas. Porque talvez a hora que você percebeu o incômodo, isso aí já está muito avançado. Então vai ser muito mais traumático e você vai gastar muito mais, o tempo vai ser muito mais demorado. Então esse é um motivo, ausência de incômodo. Outra situação é a questão financeira. Às vezes a pessoa fala, poxa, não sei nem quanto eu vou gastar, e ela nem vai. Então ela vai falar assim, poxa, eu estou podendo gastar agora, ou eu não quero gastar agora, não é prioridade, então deixa, depois eu vou. Então, para resolver esses dois problemas, nós criamos esse nosso programa de prevenção. Então, é para cuidar de você, para não ter incômodo, e a gente falar para você, de fato, não tem incômodo e não tem problema. Né? E vamos acompanhar isso ao longo do tempo. E a questão financeira a gente consegue solucionar também, para ele não ter preocupação, para fazer a prevenção, para fazer os cuidados básicos. Então, dessa maneira, ele não vai se preocupar, ele vai. As meninas, a secretária, o pessoal vai ligar e falar, tá na hora. Mas eu não posso ir agora, tá bom, vou pegar no pé até você vir. Essa é a orientação que todo mundo tem. Então, a gente tem isso aí para cuidar mais dos nossos pacientes. E quando foi criado esse programa, eu pensava, poxa, cara, eu ajudo aqui a cuidar de um problema, de uma dor que os nossos pacientes têm. Né? Como que eu posso fazer agora para fazer para pessoas que não têm condições de fazer tratamento com a gente, para dar essa oportunidade para eles? Foi quando, através desse programa, a gente também tem o nosso lado social, que então as pessoas fazem adesão no programa e vão estar ajudando a gente a ajudar outras pessoas. Né? Então a gente já tem as parcerias firmadas, onde a gente
já seleciona as pessoas ali desses projetos. E isso, eu posso falar, eu tive uma experiência com a Resart, né? Realmente é diferenciado, né? Tem um processo, eu achei muito bacana, né? Eu não vou lembrar, né? Não é da minha área, mas explicou, ó, tem que cuidar disso, né? De ter a parte que é a parte Flaxias, limpezas, correção, e no último é estético, né? Assim, né? A metodologia. A metodologia ali. Então eu achei muito bacana, porque daí eles dividem o tratamento em etapas. Né? E daí, você tem uma jornada. Você tem uma jornada, né? Você tem uma jornada, você tem uma questão de prioridades também, o que tem que ser resolvido primeiro, exatamente. Né? Porque você falou ali, ó, o pessoal vai deixando, não vai deixando. O pessoal vê muito, né? Eu tenho essa impressão, o pessoal vê muito a questão da boca, realmente a pessoa vai só quando está incomodada. Seja por uma questão de dor ou alguma coisa, ou seja por uma questão estética. E na verdade tem que ser cuidado, né? Da mesma forma qualquer questão de saúde nossa, né? A pessoa, né, não faz exercício físico. Tudo bem, né? Lá na frente a conta chega. E tem um negócio assim, de que nem você falou nisso aí. Por exemplo, eu costumo usar uma analogia, por exemplo, assim, você pega, seja qualquer área de prestação de serviço, mas, por exemplo, pega um mecânico, né? Você vai levar o teu carro para uma revisão lá no mecânico, você não entende nada de mecânica. Aí o cara começa a falar, ó, tem que trocar isso, fazer aquilo, pá. Aí você fica, cara, tem que trocar mesmo? Sabe, primeira pergunta, né? O carro tá rodando tão bem, parece, e tem que trocar tudo isso? Aí outra coisa, que você às vezes pergunta, cara, mas tem um monte de coisa, mas o que é prioridade? Que eu tenho que trocar, senão eu fico na estrada. Né? Se você não está afim de fazer aquele investimento, você vai fazer as suas prioridades, né, dentro do teu planejamento financeiro. Então, não é diferente na odontologia. Você vai olhar, aí você faz lá, a pessoa chega, por exemplo, assim, ó, tem aquela questão que eu falei, ele não vem por incômodo ou por questão financeira. E quando ele vem, geralmente é por incômodo, né, por dor, né, e geralmente o incômodo ele é dor ou estética, entendeu? Geralmente são essas principais coisas. Tem as pessoas que vêm porque cuidam, gostam da prevenção, mas a maioria daqueles que não frequentam, eles não vêm por essas duas coisas e eles vêm justamente pelo incômodo, que daí é dor ou estética, né? Doutor, aproveitando o gancho desse programa, como que é o nome desse programa? Ele tem um nome? Tem. É um programa de prevenção Riso Mais. Riso Mais, tá. Isso. E deixa eu te perguntar, quando o paciente vai lá, ele aderiu ao plano. Certo. Beleza, legal. Aí tem o acompanhamento, as etapas e tudo mais. Como que ele faz esse acompanhamento da etapa? Ele tem algum aplicativo ou quando ele vai na clínica é passado para ele? Como que funciona o acompanhamento do cliente? Eu, como cliente, vou lá hoje, vou aderir ao plano. Como que você me passa cada etapa? É quando eu vou? É por um aplicativo? Assim, ó, deixa eu diferenciar duas coisas. Uma coisa é a metodologia, que são as etapas, e outra coisa é o programa de prevenção. Tá? O programa de prevenção, quem vai guiando ali dentro são as próprias secretárias, recepcionistas, que elas vão te indicando, ó, tá na hora, vem e tal, faz toda essa participação. A metodologia, ele você quando entra no tratamento, que nem falei, você fala assim, eu quero fazer facetas de porcelana, ok? Aí a gente primeiro, então, vamos colocar você dentro da metodologia, vamos olhar o que está acontecendo, está saudável a boca, está legal, né? Vai fazendo todo o check-up. Está funcionando bem, né? Tem ausência de dente, não tem, os dentes estão alinhados. Você começa a fazer toda a análise. Então, em cima disso faz o planejamento. E aí quando você olha, pensa assim no planejamento. Nós temos na boca 32 dentes. Então pensa assim, se você precisar mexer em todos os dentes, vai dar uma lista gigante para você de procedimentos. É muita coisa que pode ser feita. Aí você faz esse planejamento gigante, aí você olha, assina lá, paga e tudo mais, fica um orçamento muito grande e tal, beleza. Aí você faz isso aí. Aí esse tratamento você não resolve assim. Às vezes você vê na internet um antes e depois, você vê ali, cara, não, é muito rapidinho, e não é simples assim. Às vezes até olha algum caso, entra hoje, sai amanhã com os dentes tudo maravilhoso. Mas não é para todo caso isso aí, são bem específicos esses casos. Então essa é uma jogada de marketing que muita gente usa. Entra hoje e amanhã você está com um sorriso lindo. Isso aí não é uma verdade para todo mundo, é para uma parcela muito pequena. Então tá, aí você faz esse planejamento grande. Aí de repente você começa um tratamento. Aí no meio do caminho você já nem lembra mais o que vai fazer. No começo você vai Você não lembra, porque são termos técnicos. Você fala, cara, eu nem sei mais, sei que vai chegar nesse ponto.
Já começa a ficar meio confuso aí. Outra coisa, se no meio do caminho você olha e fala assim, não gostei da Risart, e aí? Você vai ter que, se assinar um contrato, fez tudo, você tem que ir até o final com um negócio que você não está satisfeito. Então, isso aí a gente dá o poder pro paciente. A gente tem que se provar o tempo inteiro. Por quê? Olha, você vai fazer essa etapa, depois a gente vai sentar para negociar essa outra etapa. Você entende? Existe, então você não contrata um plano Exatamente. A gente vai fazendo contratos menores. Entendi. Se você falar assim, mas sai mais barato ou mais caro? Sai a mesma coisa. É para dar o poder mesmo do paciente olhar e falar assim, meu, valeu a pena essa etapa que aconteceu, então eu vou dar mais um voto de confiança. Então, eu acho isso bacana, até puxando a sardinha pro meu lado, na questão financeira, a pessoa pode se planejar financeiramente de uma forma muito mais fácil. Exatamente. Né? Então, é muito interessante a abordagem, né, da Risart nesse sentido, né? É porque às vezes tem procedimento final, pode ser que demore um ano e meio para você chegar naquele resultado final. E aí você já pagou agora um negócio que eu vou te entregar daqui 1 ano e meio, às vezes 2 anos, cara. Não é para todos os casos, mas tem casos extremamente complexos que podem demorar um tempo maior. Então você vai fazendo aquelas etapas, a hora que chega lá, tem só a etapa final para fazer. E isso eu tive a oportunidade de conversar com o Edson, né, uma vez, e a questão do plano, eu falei, cara, esse daí é sensacional, esse plano de prevenção. Por quê? Porque questão bucal, né, na grande maioria o pessoal é relaxado, assim, tirando escovar os dentes, passar o dental, assim, 99% das pessoas. eu vou me planejar por uma vez ao ano e ir ao dentista. Não vai. Não vai. Não tá incomodando. Não tá incomodando. Tá? Então, o plano, né, em si, o programa, né, ali da Risa Mais, né? Riso Mais, tá? Faz que daí a pessoa acaba criando esse costume. E daí quando você põe na ponta do lápis, é mais barato. Com certeza. É mais barato. Chegaram a me perguntar assim, viu, mas compensa? Exato, não, foi calculado. Não, é mais barato, né? Porque se a pessoa tem nenhuma consulta a mais, já não compensa, entendeu? Com o plano não, né? Com o programa lá. E daí a pessoa está sempre tratando a boca. E daí, para acontecer um caso mais grave, que daí ela vai ter que desembolsar mais porque o negócio já está tudo zicado, né? É muito improvável que isso vai acontecer porque ela está cuidando direitinho. Né? E daí no meio do caminho, se tem alguma coisa que está indo fora, vocês já vão enxergar. E tem as facilidades, né? Porque você já é um paciente assíduo da clínica, então a gente conhece muito bem toda a tua necessidade, seus gostos, é muito mais fácil. E também, aproveitando essa questão aí dos clientes mais assíduos, né, que voltam, né, porque algo que acho que eu vejo muito, né, eu tenho essa impressão, né, na parte da odontologia, tem um pessoal que tem muitas experiências ruins. Sim. Né, e eu fui um deles. Eu fui um deles. Da Risart? Não. A Risart, né, apagou esse momento da história aí pra mim, na verdade. Mas eu fiz um procedimento, faz muitos anos, tá? Mas eu fiquei 2 semanas com a cara inchada, ficou tudo roxo aqui. Nossa, foi um sofrimento, foi sopinho ali 15 dias. Meu Deus. Né? E daí fui fazer o check-up lá na Risart, que fazia o procedimento de novo, né? Fiz na sexta, né? Segunda-feira tava 0 bala. Né? Então, e você percebe mesmo, esse cuidado, né, de fazer como se fosse para mim ou para um parente, alguma coisa assim. Né? Eu também já tive uma experiência muito boa na Risart, foi o meu clareamento. Cheguei, foi com você, né, doutor? Fiz a primeira consulta com ele, mas eu finalizei o meu tratamento com o doutor Alexandre. Cara, um cara também que, assim, dispensa comentários no atendimento, né? Você não sentiu um cara melando na sua boca? Acabou? Acabou. Tem dentista que você vai que você coloca a cabeça. Cara, eu não sentia nada. Então, assim, é realmente algo diferencial a preocupação que tem com o paciente quando ele está ali. Porque geralmente é aquilo que a gente conversou no meio do episódio aqui agora. Tem muita gente que quer vender, mas esquece quem está ali na cadeira, que a pessoa realmente precisa. Exatamente, é uma pessoa que busca ali talvez uma melhora na saúde, autoestima, vamos pensar em autoestima. Por exemplo, o cara tá com uma estética péssima assim dos dentes, talvez um dente torto, ou faltando um dente, ou um espaço do dente. O cara procura o quê? Melhorar a estética dele, se sentir bem perante a sociedade. Se você não for a pessoa que
passar essa confiança para ele, falando, seu tratamento vai ser assim. Olha a explicação que você vai dar. Você não vai ajudar a vida desse cara, isso é um propósito já. Você ajudou a vida, por mais que ele tenha te pagado pelo serviço, você se preocupou com o serviço que você prestou. Então isso é muito legal, não perca essa essência. E geralmente a gente vê a empresa crescer e a empresa perder a essência do começo. Nunca perca essa essência. Já canta a bola para ele, o grande desafio da empresa crescer. Transferir essa essência. Mas uma pergunta que eu quero fazer que ficou no ar na outra, eu ia perguntar, mas a gente foi conversando de outra coisa. Esse atendimento, eu tive a experiência com o Dr. Alexandre, foi muito bom, ele já foi um sócio, né, da empresa, um sócio da empresa. E o que acontece hoje? Como que você treina a equipe para manter o propósito? Você acha, você encontra dificuldade? Porque hoje assim, você vai passar a marca Rizard para uma outra pessoa, tá à frente durante aquele atendimento. Dá um treinamento, você tem uma cultura já criada na empresa, existe talvez assim, um programa para treinamento de funcionários? É um desafio enorme, né? Porque essa de criar esse treinamento, a gente vem aprendendo, trazendo ajuda de fora, de quem já conhece mais, para conseguir treinar essas pessoas. Mas assim, ó, uma essência que nós temos, uma das outras coisas assim que a gente fala, por exemplo, assim, odontologia era encarado no passado como uma profissão de muito status. Doutor fulano, quem que era o doutor bom? Aquele doutor que chegava carrasco e eu sou o dentista e todo mundo baixa a bola e tudo mais. Assim como o médico, assim como o advogado, tinha muito essa do profissional impositivo, né? Então ele ganhava no respeito dessa maneira. Então, e foi mudando ao longo do tempo. Hoje, eu falo o seguinte, a odontologia sempre foi uma área de servir pessoas. Servir. Porque você chega com um problema e nós temos que achar uma solução, não para você, mas em você a solução, né? Que a gente vai ter que manipular ali, mexer na sua boca, alterar, servindo você, deixar o teu sorriso bonito, deixar o teu sorriso agradável. Então é servir as pessoas, né? Entender quando tem uma dor, algum problema, então procurar, junto com a equipe, eu sempre procuro, viu, como que a gente pode fazer para reverter isso? Então eles ajudam e vai criando essa cultura de olhar o lado do paciente, da simpatia. Você comentou, né, a questão, por curiosidade, né, que nem pegando o exemplo do carro lá, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. E também a peça que o mecânico vai trocar ali, ele não sabe se é uma peça de qualidade ou não, né? E você falou, de fazer, né, o que eu faria para mim. Né? Então, para matar a curiosidade minha e do pessoal aí, né? Tem alguma coisa que você vê, né, ouviu, né, em outras clínicas que o pessoal um produto de qualidade inferior, negócio polêmica. Eu aprendi isso com esse cara. Você gosta de uma polêmica. Vou trazer aqui, eu pus na mesa. Você colocou no jogo. Joguei a bomba lá, se vira. Tem, com certeza tem. Porque, por exemplo, assim, para tudo na odontologia a gente trabalha, a gente não vende produto, mas a gente usa muito produto. Por exemplo, assim, para fazer uma coisa básica, uma restauração. Existe tubo de resina que você vai pagar R$50. E existe tubo de resina que você vai pagar R$400. Então você olha que uma não é cara porque simplesmente quer ser mais cara. Existe qualidade, tecnologia. Outra está lá atrás em termos de investimento de qualidade. Aí você pensa comigo assim, vai pegar um convênio que paga muito pouco para as clínicas e as clínicas ainda dividem junto com os dentistas, tudo isso aí. Qual resina você acha que vai usar? Então, existe uma situação disso aí. Por exemplo, assim, e para tudo, né? Para tudo material, desde do que você usa de consumo e tudo mais, existem as qualidades. Então, existe sim. Existe descuido, por exemplo, tem paciente que a gente pegou lá que ela usa uma prótese protocolo, que é onde você tem alguns implantes e faz uma prótese em cima. A gente faz esse tipo de tratamento e faz o cuidado, a prevenção também, para quem já tem. Então a paciente chegou lá, vou fazer uma limpeza aqui, um dentinho dessa prótese está meio escurecido, quer dar uma melhorada. Beleza. A gente pega então, por exemplo, vamos pedir um exame. Não vamos fazer nada que não tem exame. Quando a gente foi olhar, ela tinha um implante aqui no seio maxilar, que entrou lá para dentro, e ela fez manutenções e nunca ninguém parou para falar, pediu um exame e ia identificar aquele problema. Então foi negligenciado esse problema. É lógico que a gente olha uma situação dessa, a gente olha e fala, tem um problema, tem que resolver, vamos resolver.
A gente vai para resolução, e não para tipo, fazer um auê com isso, né? Mas é essa questão aí. Doutor Roy, eu tenho minha última pergunta agora, a gente está quase chegando ao fim aqui. Existe um programa de tratamento na Risart, só que a prestação de serviço hoje da sua empresa é uma prestação de serviço que a pessoa pode fazer embora e não voltar mais. Ela não é uma prestação de serviço com obrigatoriedade dela estar toda semana. Hoje a gente vê muito no mercado, por exemplo, no ramo de barbearia, a gente vê em outros diversos ramos, mas um dos principais de barbearia é a questão de assinatura. Por exemplo, até a pessoa cortar o cabelo toda semana, certo? Na Risart, existe um plano de assinatura mensal ou anual, semestral, trimestral, que a pessoa tenha um custo menor e consiga todo mês estar pagando um pouco e está tendo esses atendimentos lá? Quais os atendimentos que tem nesse programa? Esse programa de prevenção ele já é um programa de assinatura. Tá? Então ele que te dá direito ali a algumas coisas, alguns benefícios que tem dentro da clínica. E a gente tem uma outra situação que é parcerias com empresas. Tá? Que ele foi inspirado através do programa ISO+, mas voltado para a empresa para beneficiar os funcionários dessa empresa. Então é uma outra coisa que a gente lançamos recentemente, né, e as pessoas estão adorando, assim, conseguindo ótimos parceiros com isso. Conta para o pessoal o que engloba o plano de prevenção e tudo mais. O programa de prevenção, o principal objetivo dele é garantir que você faça suas limpezas no tempo correto. Então, toda a limpeza que você faz durante um ano ali está incluso dentro desse programa. Outra situação, a limpeza quando você vem fazer, você ganha sempre uma escova nova para garantir que está sempre com uma escova nova, pelo menos se você não está recebendo é porque você não está vindo no programa. Né? Além do mais, radiografias preventivas está dentro já desse programa, né? As consultas que você precisa agendar já está incluso dentro desse programa. Né? E você também, quando você indica alguém para vir dentro do consultório para um tratamento, você como está dentro do programa, acaba bancando essa consulta desse teu amigo, desse teu parente, desde que ele avisa, fala, o Dilma pediu para eu vir aqui. Então essa pessoa ela vai ser beneficiada com a consulta através da sua indicação. E além de quando você precisa fazer algum tratamento, você tem desconto, uma forma de parcelamento diferenciado, por estar dentro do programa também. E a hora que a pessoa faz, ela fala assim, olha, eu quero só para fazer limpeza. Colocar na ponta do lápis já fica muito mais em conta estar dentro desse programa aí. Que legal, que legal. Parabéns pelas ideias, eu acho que foi muito válido, sensacional a forma de atender, a forma de gestão. Infelizmente estamos chegando ao fim. Tá um bate-papo legal, acho que a gente iria mais 2 horas fácil aqui, fácil. Mas assim, hoje a gente quer que você deixe uma mensagem positiva para quem quer empreender na odontologia, para quem está começando ou para quem simplesmente vai se espelhar em você após esse episódio. A câmera de cá é sua, à vontade. Eu acho que empreender não é fácil, né? Às vezes você vai olhar uma situação, olhar um podcast, você olhar uma história é muito rápido, ler um livro é rápido. Agora, vivenciar isso é dolorido, bem dolorido, mas só que é extremamente recompensador. Né? E você coloca um propósito muito forte, porque esse propósito forte te conecta com pessoas com o mesmo propósito, e isso aí vai te colocar em um outro patamar. Então, assim, o seu sucesso, se você pensa em ter sucesso sozinho, você nunca vai chegar nele, porque você precisa de pessoas. Quanto mais pessoas de sucesso por perto de você, é certo que o teu sucesso é só uma consequência dessas duas pessoas que você tem em volta. Cara, que legal. Show, recado. Muito bom. Muito obrigado pela presença. De nada, que isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e se tiver alguma pergunta ou interesse em conhecer a Risart, vai ficar os contatos da clínica aqui para vocês. Grande abraço.